Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Instant Audiobooks. Neste vídeo você poderá usufruir do conto Sob a Sombra da Morte, de Maurice Leblanc. Mais um conto do personagem Arsène Lupin. Mas antes da gente começar, não esqueça, se esse conteúdo for relevante para você, deixe o seu like no vídeo. E se você não se importar, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E se por acaso você já é inscrito ou inscrita no canal, você pode apoiar este projeto clicando aqui embaixo no botão Seja Membro. Dito isso, fique agora com o conto completo. Sob a Sombra da Morte. Depois de ter rondado os muros da propriedade, Arsène Lupin voltou ao lugar de onde havia começado. E nisso estava perfeitamente claro para ele que não havia nenhuma abertura nos muros. E a única forma que ele tinha de entrar no extenso território do Château de Marpetuis era por uma pequena porta baixa, firmemente aferroada pelo lado de dentro. Ou então, pelo portão principal, que era vigiado pela guarita. Muito bem, ele disse. Vamos precisar empregar métodos heróicos. E abrindo o caminho pela mata onde ele havia escondido a sua motocicleta, ele tirou um pedaço de barbante debaixo do banco e foi a um lugar que tinha notado durante a sua exploração. Nesse lugar, que ficava longe da estrada, à beira do bosque, várias árvores altas dentro do parque passavam por cima do muro. Lupin amarrou uma pedra na ponta de uma corda e depois a atirou para capturar um galho grosso que puxou em sua direção. E então subiu nele. O galho, ao recuperar a sua posição, se levantou do chão. E ele passou por cima do muro, desceu da árvore e saltou levemente na grama. Como era inverno, através dos galhos sem folhas e dos gramados ondulantes, ele podia ver o pequeno Château de Marpetuis à distância. Receando que pudesse ser notado, ele se escondeu atrás de um grupo de abetos. E dali, com o auxílio de um binóculo, ele estudou a frente escura e melancólica da casa senhorial. Todas as janelas estavam fechadas, bloqueadas com postigos sólidos. A casa poderia facilmente estar desabitada. Céus! Murmurou Lupin. Não é a residência mais animada? Certamente não virei para cá para terminar os meus dias. Mas o relógio soou 15 horas. E então uma das portas do térreo se abriu e surgiu a figura de uma mulher. Uma figura muito esguia, enrolada em uma capa marrom. A mulher andou para cima e para baixo por alguns minutos e foi imediatamente cercada por pássaros, para os quais ela espalhou migalhas de pão. Então ela foi até os degraus de pedra que levavam ao gramado central e o contornou pegando o caminho da direita. Com o seu binóculo, Lupin podia ver ela distintamente vindo em sua direção. Ela era alta, tinha cabelos claros, uma aparência graciosa e parecia ser uma moça bem jovem. Andava com um passo animado, observando o sol pálido de dezembro e se divertindo quebrando os galhinhos secos dos arbustos no caminho. Ela já tinha percorrido quase 2/3 da distância que a separava de Lupin, quando veio
um som de latido furioso e um cachorro enorme, um dog alemão colossal, surgiu de um canil vizinho e estava de pé na ponta da corrente a qual estava preso. A moça se moveu um pouco para o lado, sem dar muita atenção ao que era, e, sem dúvida, isso parecia ser algo diário. O cão ficou mais irritado do que nunca, se apoiando nas patas de trás e puxando a sua coleira, correndo o risco de se estrangular. 30 ou 40 passos mais à frente, provavelmente cedendo a um impulso de impaciência, a moça se virou e fez um gesto com a mão. O dog alemão deu um sobressalto de raiva e voltou para dentro do canil e, de repente, correu para fora, só que desta vez ele estava livre. A moça, obviamente, soltou um grito de terror ensandecido. E o cão estava se aproximando dela, arrastando a sua corrente quebrada atrás dele. Ela começou a correr mais rápido que podia e gritou desesperadamente pedindo ajuda. Mas o cachorro a alcançou em pouco tempo. Ela caiu imediatamente, exausta, como se dando por vencida. E o animal já estava em cima dela, quase a tocando. Naquele exato momento foi possível ouvir um disparo. E o cão deu um salto mortal no ar e ficou de pé novamente. Arranhou o chão com as patas e então se deitou soltando vários uivos roucos e ofegantes que terminaram num gemido murcho e num gorgolejo indistinto. E isso foi tudo. Está morto, disse Lupin, que imediatamente se levantou e, se preparando para, se necessário, disparar o seu revólver uma segunda vez. A moça também tinha se levantado e estava pálida e ainda cambaleante. Ela olhava com grande surpresa para esse homem que ela não conhecia e que tinha salvado sua vida. Então sussurrou: "Ah, obrigada, foi um susto muito grande e você chegou na hora certa. Eu lhe agradeço muito, senhor." Lupin tirou o seu chapéu. "Oh, permita-me que eu me apresente, senhorita. O meu nome é Paul Debrou. Mas antes que eu comece a me explicar, eu devo pedir um momento." Ele se agachou sobre o corpo morto do cachorro para examinar a corrente no exato ponto onde o esforço do animal a havia partido. "É isso mesmo", ele disse entre dentes. "Exatamente como eu suspeitava. Mas por Júpiter, as coisas estão se movendo rapidamente. Eu devia ter vindo mais cedo." Voltando para perto da moça, ele disse a ela falando muito rapidamente: "Senhorita, nós não temos nem um minuto a perder. A minha presença neste terreno é bastante ilegal e eu não quero ser surpreendido aqui. E isso por motivos que só têm a ver com a senhorita. A senhorita acha que o tiro pôde ser ouvido na casa?" A moça já parecia ter se recuperado do susto e respondeu com uma calma que revelava toda a sua coragem: "Acho que não." "E o seu pai está em casa hoje?" "Meu pai está doente e está de cama há meses e, além disso, o seu quarto dá para o outro lado."
E os criados? Os aposentos deles e a cozinha também são do outro lado. E ninguém vem para este lado. Eu que ando por aqui, mas ninguém anda. Portanto, é provável que eu também não tenha sido visto, especialmente já que as árvores nos escondem. É muito provável. Então eu posso falar com você livremente? Certamente, mas eu não entendo. Vai entender em pouco tempo. Me permita ser breve. A questão é a seguinte. 4 dias atrás, a senhorita Jeanne Darcier... Mas esse é o meu nome? Ela disse, sorrindo. A senhorita Jeanne Darcier, continuou Lupin, escreveu uma carta para uma de suas amigas chamada Marceline, que vive em Versalhes. E como sabe disso tudo? Perguntou a garota surpresa. Eu rasguei a carta antes mesmo de terminar. Sim, e jogou os pedaços à beira da estrada, que vai da casa até Vendôme. Isso é verdade. Eu tinha saído para caminhar e... Enfim, juntaram os pedaços e eles chegaram às minhas mãos no dia seguinte. Ah, então o senhor deve ter lido, disse Jeanne Darcier, demonstrando alguma chateação. Sim, eu cometi essa indiscrição e não me arrependo, porque com isso eu posso lhe salvar. Me salvar? Mas do quê? Da morte. Lupin pronunciou essa curta sentença com uma voz muito clara. A moça tremeu e então disse: Mas eu não estou sendo ameaçada de morte. Ah, está sim, senhorita. No fim de outubro, a senhorita estava lendo em um banco na varanda, onde estava acostumada a se sentar na mesma hora todos os dias, quando um bloco de pedra caiu da cornija sobre a sua cabeça e ficou a centímetros de ser esmagada. Ah, sim, foi um acidente. Em uma bela noite de novembro, você estava caminhando pela horta ao luar. Um tiro foi disparado e a bala zuniu bem perto da sua orelha. Sim, eu me lembro e, pelo menos, eu achei que tinha passado. Finalmente, há menos de uma semana atrás, a pequena ponte de madeira que passa por cima do rio do Parque, a 2 metros da cachoeira, cedeu quando a senhorita estava nela. E, por milagre, conseguiu se segurar na raiz de uma árvore. Jeanne Darcier tentou sorrir. É, certo, mas como eu escrevi para Marceline, isso foi apenas uma série de coincidências, de acidentes? Não, senhorita. Não. Um acidente desse tipo é permissível. Até 2. E mesmo assim, não temos o direito de pressupor que a sequência de acidentes, repetindo o mesmo ato 3 vezes em circunstâncias tão diferentes e extraordinárias, é uma simples coincidência divertida? E é por isso que eu pensei que poderia tomar a liberdade para vir ajudá-la. E como a minha intervenção será inútil a não ser que permaneça em segredo, eu não hesitei em entrar aqui sem passar pelo portão. Cheguei bem na hora, como disse, o seu inimigo a atacava mais uma vez. O quê? Acha que foi isso?
Ah, não, não é possível. Eu me recuso a acreditar. Lupin pegou a corrente e mostrou para ela, dizendo: Olhe, veja aqui, o último elo. Está vendo? Não há dúvida de que ele foi limado. Caso contrário, uma corrente tão forte quanto esta nunca teria cedido. E além disso, ó, dá para ver a marca da lima aqui. Gianni empalideceu e seus belos traços ficaram distorcidos com o terror. Mas quem pode ter tamanho ressentimento contra mim? Gaguejou ela. Isso é terrível. Eu nunca fiz mal nenhum a ninguém. E mesmo assim, é claro que você está certo e isso é pior ainda. Ela terminou a sua frase numa voz mais baixa. E pior ainda, eu estou me perguntando se o mesmo perigo não ameaça o meu pai. Ele também foi atacado? Não, já que ele nunca sai do seu quarto. Mas a doença dele é tão misteriosa. Sabe, ele não tem força alguma, não consegue andar de nenhuma forma. E além disso, ele também está sujeito a ataques de asfixia, como se o coração dele parasse de bater. É uma coisa horrível. Lupin juntou toda a autoridade que ele poderia reivindicar em um momento daqueles e disse: Olhe, não tenha medo, senhorita. Se você obedecer a mim cegamente, com certeza eu serei bem-sucedido. Sim, sim, eu estou bem disposta, mas tudo isso é tão terrível. Por favor, confie em mim. E escute, eu vou precisar de alguns detalhes. Ele fez várias perguntas que Jean Darcier respondeu rapidamente. Aquele animal nunca ficava solto, certo? Nunca. E quem o alimentava? O caseiro, ele trazia a comida dele toda noite. Então, consequentemente, ele poderia chegar perto do cachorro sem ser mordido? Sim, e apenas ele, porque o cachorro era muito selvagem. E não suspeita dele? O quê? Batiste? Nunca. E não consegue pensar em ninguém? Não, os nossos criados são bem devotados a nós e gostam muito de mim. Por acaso não tem amigos hospedados na sua casa? Não. Nenhum irmão? Não. Então o seu pai é o seu único protetor? Sim, e eu já lhe contei sobre a condição dele. E contou a ele sobre essas diferentes tentativas? Sim, e não devia ter feito isso porque o nosso médico, o velho doutor Gerraud, proibiu que eu lhe causasse qualquer ansiedade. E sua mãe? Ah, eu não me lembro dela. Ela morreu faz 16 anos. Exatamente 16 anos. E quantos anos a senhorita tinha na época? Eu não tinha nem 5 anos. E morava aqui? Nós morávamos em Paris. O meu pai só comprou este lugar no ano seguinte. Lupin ficou quieto por alguns momentos e então concluiu. Muito bem, senhorita, eu lhe agradeço. Esses detalhes são tudo o que eu preciso no momento. Além disso, não seria sábio de nossa parte passar mais tempo juntos.
Mas logo o caseiro vai encontrar o cachorro, ela disse. Quem o teria matado? Você, senhorita, porque estava se defendendo contra um ataque. Mas eu nunca ando com armas de fogo. É? Pois eu receio lhe dizer que anda, disse Lupin sorrindo. Porque matou o cachorro e não havia mais ninguém que pudesse ter feito isso. Então deixe que pensem o que quiserem. O mais importante é que não suspeitem de mim quando eu vier a casa. Vier a casa? Pretende vir? Sim, eu só ainda não sei como, mas eu devo vir. Inclusive, hoje à noite mesmo. Então, mais uma vez, fique tranquila, porque eu vou ter respostas para tudo. Jeanne olhou para ele dominada, conquistada por o seu ar de segurança e de boa-fé, e disse simplesmente: Eu estou bastante tranquila. Então tudo vai dar certo. Até hoje à noite, senhorita. Até hoje à noite. Ela foi embora. E Lupin foi seguindo com um olhar até o momento em que ela desapareceu pelo canto da casa e murmurou: Mas que bela criatura! Seria uma pena se algo ruim acontecesse com ela. Por sorte, Arsène Lupin está de olhos bem abertos. Tomando cuidado para não ser visto, atento a qualquer coisa que visse ou ouvisse, ele inspecionou cada canto do terreno e procurou pela pequena porta que tinha percebido do lado de fora, que era a porta da horta. Puxou o ferrolho, pegou a chave e então andou acompanhando o muro e se viu mais uma vez perto da árvore que tinha escalado. 2 minutos depois, estava montado em sua motocicleta. O vilarejo de Marpetuis ficava bem perto da propriedade. Lupin perguntou e descobriu que o Dr. Guerraud vivia ao lado da igreja. Ele tocou a campainha e foi levado à sala de consulta e se apresentou com o nome de Paul de Breuil, da Rua Surrene, em Paris, acrescentando que tinha relações oficiais com o serviço de detetives. Um fato que ele pediu que fosse mantido em segredo. Ele disse também que ficou sabendo, através de uma carta rasgada, sobre os incidentes que ameaçavam a vida da senhorita Darcier e veio até ali para auxiliar a jovem. O Dr. Guerraud, que era um velho médico do interior que idolatrava Jeanne, ao ouvir as explicações de Lupin, imediatamente concordou que esses incidentes constituíam provas inegáveis de uma conspiração. Ele mostrou uma grande preocupação e ofereceu hospitalidade ao visitante. E também o recebeu para o jantar. Os dois homens conversaram bastante e à noite eles foram juntos para o château. O médico subiu para o quarto do enfermo, que ficava no primeiro andar, e pediu licença para trazer um jovem colega, para quem ele tinha a intenção de passar sua clínica quando se aposentasse. Lupin, ao entrar, viu Jeanne Darcier sentada ao lado de seu pai. Ela reprimiu um movimento de surpresa e, a um sinal do médico, saiu do quarto. A consulta, a partir de então, aconteceu na presença de Lupin. O rosto do Sr. Darcier estava esgotado com muito sofrimento e os seus olhos brilhavam febris. Ele reclamou especialmente do seu coração naquele dia. E depois de ser auscultado, ele perguntou ao médico com uma ansiedade óbvia
e a cada resposta ele parecia estar mais aliviado. Também falou sobre Gianni e expressou sua certeza de que o estavam enganando e de que a sua filha tinha escapado de mais acidentes. Ele continuou perturbado mesmo depois das negativas do médico e queria que a polícia fosse informada e começassem as investigações. Mas a sua animação o cansou e ele gradativamente adormeceu. Lupin parou o médico no corredor. Vamos, doutor. Me dê a sua opinião precisa. Acha mesmo que a doença do Sr. Dacier pode ser atribuída a uma causa externa? O que quer dizer? Bem, vamos supor que o mesmo inimigo estivesse interessado em eliminar tanto o pai quanto a filha. O médico pareceu surpreso com a sugestão. Olha, dou-me a palavra de que tem algo nisso que disse. A doença do pai às vezes tem características muito incomuns, como, por exemplo, a paralisia das pernas, que já está quase completa, deveria ser acompanhada por um. O médico refletiu por um momento e depois disse em voz baixa: Você acha que é veneno? Claro, mas qual? Além disso, eu não vejo sintomas tóxicos. Teria que ser, mas o que está fazendo? Qual o problema? Os dois homens conversavam do lado de fora de uma pequena sala de visitas no primeiro andar, onde Gianni, aproveitando a oportunidade enquanto o médico estava com seu pai, começava a jantar. Lupin, que a observava pela porta aberta, viu que ela estava levando uma xícara aos lábios e estava tomando alguns goles. Subitamente ele correu até ela e agarrou o seu braço. O que está bebendo? Ora, respondeu ela aturdida. É apenas chá. Você fez uma careta de nojo. Por que motivo? Eu não sei, eu achei. Achou o quê? Que. É, que o gosto estava meio amargo, mas eu imagino que seja por causa do remédio que eu misturei nele. Que remédio? Ah, algumas gotas que eu tomo no jantar e foram as gotas que prescreveu para mim, como sabe, doutor. Ah, sim, disse o doutor Guerreau. Mas esse remédio não tem gosto. Você sabe que não tem, Gianni, já que o vem tomando por 2 semanas e esta foi a primeira vez que... Isso é verdade, disse a garota. E isso tem um gosto. Aqui, ó. Minha boca está queimando. O doutor Guerreau tomou um gole da xícara. Diabos! Exclamou, cuspindo o que beber. Não há nenhum engano aqui. Lupin, ao lado dele, examinava a garrafa com o remédio. E depois perguntou: Onde fica essa garrafa durante o dia? Mas Gianni não podia responder. Ela tinha colocado a mão sobre o coração e estava pálida e com os olhos arregalados. Parecia estar sofrendo de uma dor gigantesca. Está doendo. Doendo. Ela gaguejou. Os dois homens a carregaram rapidamente para o seu quarto e a deitaram na cama. Ela deve tomar um emético, disse Lupin. Abra o armário, disse o médico. Vai ver uma maleta médica. Está vendo? Pegou?
Pegue um dos tubos pequenos. Isso, este mesmo. E agora um pouco de água quente. Vai achar um pouco na bandeja de chá no outro lado do cômodo. A criada de Gianni veio correndo ao sinal da sineta. Lupin disse a ela que a senhorita Darcier tinha passado mal por alguma razão desconhecida. Então ele voltou à pequena sala de jantar e inspecionou o aparador e os armários e foi até a cozinha, fingindo que o médico o mandara ali para perguntar sobre a dieta do Sr. Darcier. Sem aparentar, ele sondou o cozinheiro, o mordomo e Batiste, o caseiro, que fazia as suas refeições na casa senhorial, juntamente dos criados. Depois voltou para onde o médico estava. E então? Ah, ela está dormindo. Mas tem algum perigo? Não, felizmente. Ela só tomou 2 ou 3 goles. Mas esta é a segunda vez hoje que você salvou a vida dela. Como irá mostrar a análise desta garrafa. Ah, mas é bem supérfluo fazer uma análise, doutor. Não há dúvida alguma sobre o fato de que houve uma tentativa de envenenamento aqui. Mas feita por quem? Não sei dizer. Mas o demônio que está engendrando tudo isso claramente sabe como as coisas funcionam nesta casa. Ele vai e vem quando quer, caminha pelo parque, lima a corrente do cachorro, mistura veneno na comida e, em resumo, se move e age precisamente como se estivesse vivendo a vida daquela, ou melhor, daqueles que quer matar. Oh, então. Só um minuto. Realmente acredita que o Sr. Darcy está sendo ameaçado pelo mesmo perigo? Eu não tenho dúvida alguma. Então deve ser algum dos criados. Mas isso é extremamente improvável. Acha mesmo que. Eu não acho nada, doutor. Eu não sei de nada. Tudo o que eu posso dizer é que a situação é extremamente trágica. E precisamos estar preparados para o pior. A morte está na porta, doutor, jogando sua sombra sobre as pessoas desta casa. E em breve atacará aqueles que perseguem. E o que devemos fazer? Vigiar, doutor. Vamos fingir que estamos preocupados com a saúde do Sr. Darcy e passar a noite aqui. Os quartos do pai e da filha são próximos. Então, se algo acontecer, certamente nós ouviremos. Havia uma poltrona no quarto e eles combinaram de dormir nela em turnos. Na verdade, Lupin só dormiu por 2 ou 3 horas. No meio da noite, ele saiu do quarto sem perturbar o seu companheiro e vistoriou cuidadosamente toda a casa e depois saiu pelo portão principal. Chegou a Paris na sua motocicleta às 9 horas. 2 de seus amigos para quem ele tinha telefonado da estrada o encontraram ali. Os 3 passaram o dia fazendo buscas que Lupin havia planejado anteriormente. Ele pegou a estrada de novo com muita pressa, às 18 horas. E provavelmente nunca, como ele me contou mais tarde, tinha arriscado sua vida com tanta temeridade como nessa viagem vertiginosa. Em uma velocidade insana, em uma noite nublada de dezembro, quando a luz do seu farol mal penetrava a escuridão.
Lupin saltou de sua motocicleta do lado de fora do portão, que ainda estava aberto, e correu até a casa. E chegou ao primeiro andar em poucos passos. Não havia ninguém na pequena sala de jantar. Sem hesitação e sem bater, ele entrou no quarto de Jeanne. Ah, aqui está você, disse com um suspiro de alívio ao ver Jeanne e o médico sentados lado a lado conversando. Mas o que houve? Tem alguma novidade? Perguntou o médico alarmado, ao ver o tal estado de agitação em um homem cujo sangue frio ele já tinha tido a oportunidade de observar. Ah, não, disse Lupin. Nenhuma, e por aqui? Não, nada, por aqui também. Acabamos de sair do quarto do Sr. Darcy e ele teve um dia excelente e jantou com bastante apetite. Quanto a Jeanne, pode ver por si mesmo, seu rosto voltou a ter a sua bela coloração. Então, ela deve ir embora. Ir embora? Mas isso está completamente fora de questão, protestou a moça. Ah, sim, deve ir embora. Deve ir, exclamou Lupin com veemência, batendo com o pé no chão. Imediatamente ele se controlou e disse algumas palavras, se desculpando pelo ímpeto, e depois, por uns 3 ou 4 minutos, ele ficou em completo silêncio. Silêncio esse que o médico e Jeanne tomaram muito cuidado para não perturbar. Então, ele finalmente disse à jovem: Deve ir embora amanhã pela manhã, senhorita. Será apenas por 1 ou 2 semanas. Eu vou levar você para a sua amiga em Versalhes, aquela jovem para quem você escreve. Por favor, eu lhe peço para arrumar todas as suas coisas hoje à noite, sem nenhum tipo de dissimulação. E deixe os criados saberem que você está indo embora. Já o senhor, por outro lado, doutor, fará o favor de contar ao Sr. Dacier e fazer ele compreender, com todas as precauções possíveis, que essa viagem é essencial para a segurança dela. E, além disso, ele vai poder se juntar a ela assim que a saúde dele melhorar. Fica decidido assim, certo? Sim, disse ela, completamente convencida pela voz gentil e imperiosa de Lupin. Neste caso, ele disse, seja o mais rápido possível. E é muito importante que não saia do seu quarto. Mas eu vou ficar sozinha hoje à noite? Perguntou a moça com um tremor. Ah, não se preocupe. Caso haja qualquer perigo, o doutor e eu voltaremos. Só não abra sua porta, a não ser que escute 3 batidas leves. Entendeu? Jeanne imediatamente tocou a campainha chamando sua criada. O médico foi para o quarto do Sr. Darcier, enquanto trouxeram uma ceia para Lupin na pequena sala de jantar. Já está tudo pronto, disse o médico, se juntando a ele depois de 20 minutos. O Sr. Darcier não criou nenhuma dificuldade. Na verdade, ele mesmo acha que é uma ótima ideia mandarmos Jeanne ir embora por algum tempo. Depois dessa conversa, eles desceram e foram embora juntos. Ao chegar à casa do caseiro, Lupin o chamou. Já pode fechar o portão, meu bom homem. E se por acaso o Sr. Darcier precisar de nós, mande-nos chamar imediatamente. O relógio da igreja de Maupertuis soou 10 badaladas.
O céu naquela noite estava cheio de nuvens negras, entre as quais a lua aparecia em alguns momentos. Os dois homens andaram por uns 60 ou 70 metros. E estavam se aproximando do vilarejo quando Lupin agarrou o braço de seu colega. Pare! E que diabos é o problema? Perguntou o doutor. Veja só, doutor. O problema é esse, exclamou Lupin. Que se meus cálculos estiverem corretos, se não me enganei a respeito desse caso desde o começo, a senhorita Darcier será assassinada antes do fim desta noite. O quê? Mas como assim? Perguntou o médico desesperado. Então por que nós viemos embora? Pelo exato motivo de que o salafrário que está vigiando nossos movimentos escondidos não adia o seu crime. E o cometa, só que não na hora que ele pretende, e sim na hora que eu escolhi. Então nós vamos voltar ao chateau. Sim, é claro que vamos. Só que separados. Bom, nesse caso, vamos logo, imediatamente. Olha só, doutor, disse Lupin com sua voz controlada. E não vamos mais perder tempo com palavras inúteis. Acima de tudo, nós precisamos eliminar qualquer tentativa que tenham de nos vigiar. Por isso, o senhor vai direto para casa e não sairá de novo até que tenha a certeza de não estar sendo seguido. Depois disso, irá até os muros da propriedade. E, por favor, se mantenha sempre à esquerda, até chegar à pequena porta da horta. Tome, aqui está a chave. Quando o relógio da igreja soar 23 horas, você já pode abrir a porta com cuidado e ir até a varanda nos fundos da casa. A quinta janela está mal fechada. O senhor só vai precisar escalar a varanda. Assim que estiver dentro do quarto da senhorita Darcier, tranque a porta e não se mexa. Isso é muito importante, doutor. Não se mexam, nenhum dos dois, independentemente do que aconteça. Eu percebi que a senhorita Darcier deixa a porta do seu closet entreaberta, não é? Sim, isto mesmo. É um hábito que eu ensinei a ela. É por ali que virão. E você? É por ali que eu virei também. E você, por acaso, sabe quem é o canalha? Lupin hesitou e então respondeu. Não, não sei. E é exatamente isso que vamos descobrir. Mas, por favor, doutor, mantenha a calma. Nenhuma palavra, nenhum movimento, independentemente do que aconteça. Oh, sim, eu prometo. E eu quero mais do que isso, doutor. Deve me dar a sua palavra de honra. Com certeza eu lhe dou a minha palavra de honra. O médico foi embora. Lupin imediatamente escalou uma elevação próxima de onde ele podia observar as janelas do primeiro e do segundo andar. Várias delas estavam com as luzes acesas. Ele esperou por pouco tempo. As luzes foram se apagando uma a uma, e então, tomando a direção oposta àquela do médico, ele virou à direita e andou rente ao muro até que chegou ao agrupamento de árvores perto de onde havia escondido sua motocicleta no dia anterior.
Ouviu então as badaladas das 23 horas. Então calculou o tempo que o médico levaria para atravessar a horta e entrar na casa. Um ponto para mim, murmurou ele. Tudo está dando certo deste lado. Bom, e agora? Lupin ao resgate? Não vai demorar até que o inimigo jogue o seu último trunfo. E por todos os deuses, eu tenho que estar lá. Ele repetiu todas as mesmas ações que havia feito da primeira vez. Puxou o galho e se içou para o topo do muro, de onde conseguia alcançar os maiores ramos da árvore. Nesse instante, ficou com as orelhas em pé. Pareceu ouvir um farfalhar de folhas secas e realmente percebeu uma forma escura se mover abaixo dele, a uns 30 metros de distância. Ah, diabos! Disse para si mesmo. Já era? O salafrário me farejou? Um raio de luz do luar atravessou as nuvens. Lupin viu distintamente o homem observando. Ele tentou pular para o chão e virou a cabeça, mas sentiu algo atingir o seu peito e ouviu o som de um tiro. Soltou algum xingamento raivoso e caiu de galho em galho, como um defunto. Enquanto isso, o Dr. Guerreau, seguindo as instruções de Arsène Lupin, tinha escalado o parapeito da quinta janela e se pendurado até chegar ao primeiro andar. Ao chegar ao quarto de Jeanne, ele bateu a porta levemente, 3 vezes. E imediatamente depois de entrar, trancou a porta. Vamos. Deite-se imediatamente. Ele sussurrou para a moça que ainda não tinha nem trocado de roupa. Deve aparentar ter ido dormir. Está frio aqui. A janela do seu closet está aberta? Sim. Gostaria que eu... Não, não. Deixa assim. Já estão vindo. Estão vindo? Exclamou Jeanne com medo. Sim, sem a menor dúvida. Mas quem? Suspeita de alguém? Não sei quem, eu suponho que exista alguém escondido na casa ou no parque. Ai, eu estou com tanto medo. Ora, não fique com medo. O camarada que está cuidando da senhorita parece ser bastante esperto e faz questão de ser precavido. Eu imagino que ele esteja de tocaia no pátio. O médico apagou a lamparina. Depois disso, foi até a janela e abriu a cortina. Uma corniche estreita que circundava o primeiro andar o impedia de ver mais do que uma parte distante do pátio. Então ele voltou e se sentou perto da cama. Alguns minutos muito tensos se passaram. Minutos que pareciam ser interminavelmente longos para eles. O relógio do vilarejo soou, mas, preocupados como estavam com os pequenos ruídos da noite, eles mal perceberam o som. Ouviram e ouviram, os dois com os nervos à flor da pele. Shh, ouviu isso? Sussurrou o médico. Sim, sim, disse Jeanne se sentando na cama. Oh, não, deite-se, deite-se, disse ele logo em seguida. Alguém está vindo, escute. Houve um som de batidinhas do lado de fora, contra a cornija.
Depois, uma série de ruídos indistintos cuja natureza eles não conseguiram discernir com certeza. Mas eles tiveram a sensação de que alguém estava abrindo ainda mais a janela do closet, pois eles sentiam umas lufadas de vento frio. De repente, ficou tudo bem claro. Havia alguém no aposento vizinho. O médico, cuja mão estava tremendo um pouco, apanhou o seu revólver. Ainda assim, não se mexeu. Lembrando das ordens formais que havia recebido e receando agir contra elas. O aposento estava na mais absoluta escuridão. E eles não conseguiam ver onde o adversário estava. Mas eles podiam sentir a sua presença. Eles seguiram os seus movimentos invisíveis e o som de seus passos abafados pelo tapete. E não tinham a menor dúvida de que ele já havia cruzado a soleira do quarto. De repente, o adversário parou. Eles tinham certeza disso. Ele estava parado a uns 6 passos da cama, completamente imóvel, ou talvez indeciso, tentando ver na escuridão com os seus olhos argutos. A mão de Jeanne estava gelada e suada e tremia junto à mão do médico. Com a outra mão, ele apertava o revólver com o dedo no gatilho. Apesar de ter dado sua palavra, ele não hesitou. Se o adversário tocasse a ponta da cama, o tiro seria disparado inevitavelmente. O adversário deu outro passo e então parou mais uma vez. E havia algo terrível a respeito daquele silêncio. Aquele silêncio impassível, aquela escuridão em que aqueles seres humanos encaravam uns aos outros selvagemente. Quem era aquele se espreitando pela escuridão sombria? Quem era aquele homem? Que inimizade terrível o havia colocado contra a moça? E que objetivo horrível era esse que ele buscava? E apesar de estarem aterrorizados, Jeanne e o médico pensavam apenas em uma coisa: em olhar, em descobrir a verdade, em ver a cara do adversário. Ele deu mais um passo e não se moveu mais. Parecia para eles que a silhueta dele se destacava ainda mais escura contra o espaço escuro. E que o seu braço se levantava lentamente, lentamente. 1 minuto se passou e depois mais outro. E subitamente, além do homem, à direita, eles ouviram um estalo. Uma luz brilhante lampejou e foi jogada sobre o homem, iluminando diretamente o seu rosto, impiedosamente. Jeanne deu um grito de medo, porque ela estava olhando parado sobre ela com uma adaga na mão o seu próprio pai. Quase ao mesmo tempo, apesar de a luz já ter se apagado, veio um tiro. O médico havia atirado. Maldição, não atire! Gritou Lupin. Ele colocou seus braços em volta do médico, que disse quase sem ar: Você não viu? Não viu? Escute! Ele está escapando! Ei, deixe-o ir. Isso é o melhor que poderia acontecer. Ele pressionou a mola da lanterna elétrica novamente, correu em direção ao closet e se certificou de que o homem tinha desaparecido.
E, voltando calmamente para a mesa, ele acendeu a lamparina. Jeanne estava deitada na cama, pálida, desmaiada. O médico, encolhido em sua cadeira, emitia uns sons desarticulados. Vamos, disse Lupin rindo. Se recomponha, doutor. Não há nada para ficarmos ansiosos, já está tudo terminado. Mas o pai dela! O pai dela! Gemia o velho doutor. Vamos, por favor, doutor. A senhorita Darcy não está bem. Cuide dela. Sem dizer mais nenhuma palavra, Lupin voltou ao closet e saiu pelo parapeito da janela. Havia uma escada encostada no parapeito. Ele desceu por ela, acompanhando-a à parede da casa 20 passos mais à frente, e tropeçou nos degraus de uma escada de corda, a qual ele subiu e se encontrou no quarto do Sr. Darcy. O quarto estava vazio. É isso mesmo, ele disse. O cavalheiro não gostou de sua posição e desapareceu. Desejo a ele uma boa jornada e, é claro, a porta está trancada. Exatamente. É assim que o nosso enfermo, enganando o seu digno médico, saía de noite completamente seguro. Prendia a sua escada de corda na varanda e preparava os seus joguinhos. Nada de tolo esse nosso amigo Darcy. Lupin removeu os parafusos e voltou para o quarto de Jeanne. O médico, que estava passando pela porta, o puxou para dentro da pequena sala de jantar. Ela já está dormindo. Não devemos mais perturbá-la. Meu Deus, foi um choque terrível e ela vai levar um tempo para se recuperar. Lupin aproveitou, serviu um copo de água para si mesmo e bebeu. E então se sentou em uma cadeira e disse calmamente: Que nada, ela vai estar bem amanhã. Como é? Eu disse que ela vai estar bem amanhã. E por quê? Bom, primeiramente porque não me parecia que a senhorita Darcy nutria qualquer tipo de afeição muito especial pelo seu pai. Mas não importa, pense nisto. Um pai que tenta matar a própria filha? Um pai que, por vários meses, repete a sua tentativa monstruosa 4, 5, 6 vezes? Bem, não é o suficiente para atormentar uma alma menos sensível que Gianni para todo sempre? Que memória odiosa. Ah, mas ela vai esquecer. Mas não é possível esquecer algo assim. Ah, ela vai esquecer, doutor. E por um motivo muito simples. Mas então me explique o que quer dizer. Eu quero dizer que ela não é filha do Sr. Darcy. O quê? Repito, ela não é filha daquele salafrário. E o que isso quer dizer? O Sr. Darcy é... Darcy é apenas o padrasto dela. Ela tinha acabado de nascer quando o seu pai, o pai de verdade, morreu. Então a mãe de Jeanne se casou com um primo de seu marido, um homem que tinha o mesmo sobrenome, e morreu depois de um ano de ter se casado pela segunda vez. Ela deixou Jeanne aos cuidados do Sr. Darcy. A princípio, ele a levou para outro país e depois comprou esta casa de campo.
E como ninguém aqui o conhecia, ele fingiu que a criança era sua filha. E ela mesma não sabia nada sobre o seu nascimento. O médico parecia estar confuso. Ele perguntou: E você tem certeza dessas coisas? Eu passei o dia nas prefeituras dos municípios parisienses. Procurei nos registros, entrevistei 2 advogados e vi todos os documentos. Não há a menor possibilidade de dúvida. Mas isso não explica o crime, quer dizer, a série de crimes? Ah, explica sim, afirmou Lupin. E desde o início, desde o primeiro momento em que me intrometi nesse assunto, algumas palavras usadas pela senhorita Darcy me fizeram suspeitar de qual direção a minha investigação deveria seguir. Ela disse: eu não tinha nem 5 anos de idade quando a minha mãe morreu. E isso faz 16 anos. A senhorita Darcy, portanto, tem quase 21 anos de idade. Ou seja, ela estava quase chegando à maioridade. E imediatamente eu percebi que esse era um detalhe importante. Porque no dia em que se atinge a maioridade, é o dia em que prestam contas sobre sua herança. E qual era a posição financeira da senhorita Darcy, que era a herdeira natural de sua mãe? É claro que eu não pensei em seu pai nem por um segundo. No começo nem se imagina algo assim. E então há essa farsa engendrada pelo Sr. Darcy, indefeso, acamado, doente. Doente de verdade, interrompeu o médico. E tudo isso fazia com que não suspeitássemos dele. E cada vez mais eu acreditava que ele mesmo estava exposto a ataques criminosos. Mas não havia ninguém na família que estaria interessado na remoção deles. E a minha viagem a Paris me revelou a verdade. A senhorita Darcy herdou uma grande fortuna de sua mãe, da qual o seu padrasto tira toda a renda dele. Inclusive, o advogado da família iria marcar uma reunião com eles em Paris no mês que vem. E a verdade seria revelada. O que seria a ruína do Sr. Darcy. Mas ele não tinha guardado nenhum dinheiro? Sim, mas também perdeu tudo como resultado de investimentos infelizes. Mas no fim das contas, Jeanne não iria tirar a administração de sua fortuna das mãos dele. Só que existe um detalhe que o senhor não sabe, doutor, que eu descobri ao ler a carta rasgada. A senhorita Darcy está apaixonada pelo irmão de Marceline, aquela amiga dela de Versalhes. E o senhor Darcy era contrário a esse casamento. E agora o senhor já entende o motivo. Ela estava esperando atingir a maioridade para se casar. Ah, você tem razão, disse o médico. Não tem razão, seria a ruína dele. Ah, sim, a ruína completa. E ele tinha uma chance de se salvar com a morte de sua enteada, de quem ele é o herdeiro. Certamente, mas desde que ninguém suspeitasse dele. É claro, e é por isso que ele maquinou essa série de acidentes para que a morte da jovem parecesse um acidente. E é por isso que eu, da minha parte, querendo que as coisas acontecessem,
pedi ao senhor que contasse a ele sobre a partida iminente da senhorita Darcy. A partir daquele momento, não seria mais suficiente para um homem doente de mentira percorrer o terreno e os corredores no escuro e executar algum plano bem pensado com todo o tempo a seu dispor. Não, ele precisava agir imediatamente, sem preparo, violentamente, como ele fez, com a adaga em sua mão. E eu não tinha dúvida de que ele iria decidir agir, tanto que assim o fez. Então ele não suspeitava? Ah, de mim, sim. Ele sentia que eu ia voltar hoje à noite e ficou vigiando o lugar por onde eu tinha pulado o muro da outra vez. E então? Bem, Lupin disse rindo. Eu recebi uma bala direto no peito. Ou melhor, minha carteira recebeu uma bala. Aqui, ó, dá bem para ver o buraco. Assim eu caí da árvore como um defunto. E ele, pensando que tinha se livrado do seu único adversário, voltou para casa. Eu o vi rondando o lugar por 2 horas. E então, decidido, ele foi até a cocheira, pegou uma escada e apoiou ela contra a janela. E eu só precisei seguir ele. O médico refletiu e disse: Mas você poderia ter capturado ele antes? Por que você o deixou subir? Foi uma situação dolorosa para Gianni e desnecessária. Ao contrário, era indispensável, porque a senhorita Darcy nunca aceitaria a verdade. Era essencial que ela visse o rosto do assassino. E o senhor deve contar a ela as circunstâncias assim que ela acordar. Ela vai melhorar em breve. Mas e o Sr. Darcy? Ah, o senhor pode explicar o desaparecimento dele como achar melhor, não sei. Uma viagem súbita, um acesso de loucura. Haverá, claro, alguns inquéritos e pode ter certeza de que nunca mais ouviremos falar dele novamente. O médico acenou afirmativamente com a cabeça. Sim, é isso mesmo. É bem isso, você está certo. Cuidou de todo esse assunto com uma habilidade assustadora e Gianni deve a vida dela a você. Ela vai agradecer pessoalmente. Mas agora eu posso lhe ajudar de alguma forma? Você tinha me dito que está ligado ao serviço de detetives? Me permite que eu escreva uma carta enaltecendo a sua conduta, a sua coragem? Lupin começou a rir. Certamente. Uma carta desse tipo fará todo o bem do mundo para mim. Pode escrever para o meu superior imediato, inspetor-chefe Ganimard. Ele ficará muito feliz em saber que o seu agente preferido, Paul Dubreuil, da Rua Surrey, mais uma vez se distinguiu em uma ação brilhante. Na verdade, eu tenho um encontro marcado com ele a respeito de um caso sobre o qual o senhor deve ter ouvido falar. O caso da echarpe vermelha. Ah, sim. Com certeza o Sr. Ganimard ficará satisfeito.